Vai. Salve, salve, povo meu, boa noite, eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do grupo MPP, com o método LPP, língua portuguesa para passar. E hoje, nesta noite, vou falar sobre 5 assuntos que pesquisei, observei com relação a praticamente todas as bancas, concursos em nível médio, em nível superior, em nível fundamental, e os assuntos mais frequentes, mais presentes, ei-los aqui. Os 5 assuntos mais contundentes, mais frequentes em nossos concursos, de forma geral, em língua portuguesa. Vamos que vamos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui conosco no canal MPP Matemática para Passar. E aqui eu quero apresentar a você a primeira questão sobre o primeiro tema que mencionei, reforcei, endossei como um dos temas mais frequentes, mais presentes em nossos concursos públicos, nossos concursos de forma geral, na parte de língua portuguesa. Concursos militares também, hein? Vejam só, aqui nós temos o nosso chamado método dos 50. No nosso método dos 50, nós vamos sublinhar para interpretar a questão da melhor forma possível. E é a questão da lógica, da coesão, da coerência, muito repercutida em nossos concursos, fala muito a partir do uso do valor semântico dos conectivos, das conjunções. E vejam só essa questão. Então, o primeiro tema do top 5 em língua portuguesa mais presente em concurso é o uso dos conectivos, valor semântico dos conectivos. E temos as seguintes formas de aparecer a questão, como esta daqui, em que há a proposta semântica de condição, no caso aqui, e devemos observar o conectivo que apresenta esse valor, ou substituir... Perdão, esqueci de botar... pode continuar, eu esqueci de botar na tela a questão. Ou substituir o conectivo por outro, mantendo o mesmo sentido, mantendo o mesmo valor semântico. Olha aí a questão. O trecho do texto em que se estabelece uma relação lógica de condição. Os conectivos condicionais, se, caso, desde que, contanto que, todos com valor condicional. Quem não sabe aquela tradicional frase, se beber, não dirija com esta condição. A condição é beber. Então, apresenta-se aqui na opção A. Vejam só, caso o conectivo destacado, perca a quantidade grande de árvores, a floresta recicla menos chuva, ficando mais suscetível a incêndios. Ou seja, a floresta recicla menos chuva, ficando mais suscetível a incêndios, caso perca uma quantidade grande de árvores, com esta condição. Então, o caso aparece aqui como conectivo com valor condicional. Então, conjunções, valor semântico de conjunções, primeiro tópico entre os 5 mais frequentes em nossos concursos. Posso substituir o caso por ser, desde que, contanto que. E o valor condicional será mantido. Mas eu quero apresentar para vocês as outras situações. Eu já vou colocar aqui, a opção A como solução para este nosso primeiro problema. Mas eu quero ir um pouco além aqui com você. Veja a opção B. Quando se consideram outros fatores, como os incêndios florestais e o aquecimento global, essa margem diminui consideravelmente. Temos aqui destacado o conectivo quando. O quando não tem para onde correr. Indica tempo. Quando indica tempo. Na opção C, a hipótese de savanização precisa ser encarada com seriedade, porque a floresta amazônica tem resiliência
ela consegue resistir a algum desmatamento. Outro tradicional conectivo, muito frequente em nossos concursos, porque, dando a ideia de causa, dando a ideia de explicação. Mais. Olha a opção D. O mais é um dos mais presentes conectivos em nossas provas, mas a possibilidade não é infinita. Chega a um ponto que não tem retorno. Chega a um ponto que não tem retorno. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, essa possibilidade não é infinita. O mais tem valor adversativo. Mas quero acrescentar algo aqui. As bancas organizadoras nem sempre colocam valor adversativo ou adversidade. Colocam também oposição, colocam também contraste. Então, muita atenção. O conectivo mais e os seus sinônimos, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, apresentam-se com nomes diferentes de adversidade, tá bom? Oposição pode aparecer, contraste pode aparecer, tá bom? Muita atenção a esse aspecto, tá bom? Não somente adversidade, perdão, mas também oposição ou contraste. E uma das propostas para que o para que indica finalidade. Sinônimo do para que, eu quero chamar sua atenção aqui, ó. A fim de quê? Por que eu fiz questão de colocar o sinônimo do para quê? Como a fim de que? Este afim é separado. O afim que indica finalidade é separado. Temos o afim junto. Por exemplo, cunhado é um parente afim, ou seja, um parente próximo com quem se tem afinidade. Então, afim junto indica afinidade, indica aproximação. Afim separado indica finalidade. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Então, aqui coloquei em evidência para vocês o ponto 1 dos 5 que mais frequentes são em nossos concursos na parte de língua portuguesa. Uso dos conectivos, valor semântico dos conectivos. Eis aí o primeiro assunto, eis aí a primeira questão. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale comigo, por gentileza. Olá, gente. Boa noite a todos vocês. Satisfação em tê-los aqui. Muito bom, privilégio para mim ter cada um de vocês. Gratidão, Gabriel, pela menção honrosa aí. Maravilha. Vamos que vamos, então. Outro assunto do top 5, acentuação gráfica. E a gente sempre utiliza aqui o método dos 50, em que vamos sublinhar para interpretar da melhor forma possível. Vejamos. No texto foram empregadas as palavras aí e ótimo, ambas acentuadas graficamente. Perfeito? Duas outras palavras corretamente acentuadas pelos mesmos motivos que aí e ótimo são, respectivamente. Então, nessa ordem. A palavra aí é interessante, ó. Aí. Tem 2 sílabas. E o que motiva esta acentuação aqui é o hiato. Eu quero colocar em evidência algo muito importante aqui para vocês, ó. As palavras acentuadas graficamente pelo motivo do hiato, sons vocálicos lado a lado, separados em sílabas diferentes. Hiato, sons vocálicos lado a lado, separados em sílabas diferentes. Se o segundo som vocálico for I ou U, sozinhos ou seguidos de S, deverá haver acento. É o caso de aí. Mas eu vou acrescentar aqui a palavra saída, saída. Olhem aqui, ó, o A e o I. O segundo som vocálico
é I sozinho na sílaba, temos aqui um hiato, por isso acentuação gráfica. Outro exemplo, sa, u, d. Olha aqui, gente, o A e o U, sons vocálicos lado a lado em sílabas diferentes, estabelecendo o hiato. O segundo som vocálico é o U, acento gráfico. Se seguido de S, também, ó, país, pa-is. Olha aqui, gente, o A e o I, sons vocálicos lado a lado em sílabas diferentes, o I seguido de S, e ato, e acento gráfico. Olha aqui, meu povo, outro exemplo, deixa eu trocar aqui a cor, ba-us. Olha aqui, ó, o A e o U estabelecendo o hiato, o segundo som vocálico é o U, seguido de S, com acento gráfico. Mas precisamos ter bastante cuidado. E neste momento aqui não vou só colocar a resposta da questão. Quero ir além. Pegar até uma folha em branco aqui e colocar uma situaçãozinha importantíssima para vocês. Esta palavra aqui, juiz. Espera aí, deixa eu melhorar. Juiz. Pergunto a vocês, juiz, com ou sem acento gráfico? Juiz, com ou sem acento gráfico? Juiz, tem ou não tem hiato? Duas perguntas que coloco aí no ar para vocês. Juiz, com ou sem acento gráfico? Juiz, tem ou não tem hiato? Vamos lá. Opa, Marli mandou 100, Regiane mandou 100. Vamos lá. Juiz. Essa é a separação silábica. O U e o I estabelecem o hiato. Mas não tem acento gráfico, porque para que haja acento gráfico, ou o I sozinho ou seguido de S. Aqui é seguido de Z, por isso que não tem acento gráfico. Agora vamos pensar em juíza. Ju-i-za. Olha a juíza, olha a juíza. Olha o hiato aqui. O I sozinho na sílaba. Então, juíza com acento gráfico. Viram só? Viram só? Agora, a língua portuguesa. Olha essa palavrinha aqui, gente. Rainha. Olha essa palavrinha aqui. Rainha. Tem hiato, gente, em rainha? Pergunto a vocês. Outra pergunta. Tem acento gráfico? Primeira pergunta com relação à rainha. Se tem hiato. Segunda pergunta com relação à rainha. Tem acento gráfico? Digam aí para mim, por gentileza. Em rainha. Isso. Rose, Luiz com S tem acento. Luiz com Z não tem acento. Agora a rainha aqui, gente. Olha só a rainha. Temos o hiato aqui, ó. O I sozinho na sílaba. Mas na sequência vem dígrafo NH. Aqui temos exceção. Aqui temos exceção. Se o hiato for seguido de dígrafo NH, não haverá acento gráfico. Se o hiato for seguido de dígrafo NH, não tem acento gráfico. Então, em rainha, bainha, tainha, excepcionalmente não haverá acento gráfico, porque se o hiato for seguido de dígrafo NH, dígrafo são duas letras que representam um som apenas. Se o hiato for seguido de dígrafo NH, excepcionalmente não haverá acento gráfico. Viram só? Dei uma palhinha aqui, gente, só sobre hiato, hein? Uma palhinha aqui só sobre hiato. Tá valendo a pena, povo meu? Está valendo a pena? Olhem só. E nem dei a resposta ainda da questão. Eu sei que alguns já colocaram aí, mas vamos lá. O motivo da acentuação gráfica de aí é o hiato que vimos. Agora vamos a ótimo. Ótimo. Última, penúltima, antepenúltima é a sílaba tônica. Palavra proparoxítona. Palavra proparoxítona. E a regra diz que
todas as palavras proparoxítonas deverão ser acentuadas graficamente. Então, nós temos uma sequência. Primeira palavra, o motivo da acentuação, hiato. Segunda palavra, o motivo da acentuação, proparoxítona. Vamos lá. Juiz. Vimos aqui que juiz nem acento tem, então já vai embora. Já vai embora. Ébano é uma palavra proparoxítona, mas juiz já foi descartada, não é a opção A. Icaraí. Opa, nós temos aqui em Icaraí um hiato, mas ritmo, nem acento tem, então eu descarto essa palavra. Caquis é uma palavra, caquis é uma palavra que em acento tem. Incrédulo é a proparoxítona, descarto essa daqui. País, opa, já vimos aqui, ó, tem hiato. Sonâmbulo, olha aqui, última, penúltima, antepenúltima é sílaba tônica, palavra proparoxítona. Abacaxi nem tem acento. Econômia. Então, a solução para o nosso problema está aqui. D, delta, eis a solução para o nosso problema. Amém ou misericórdia, povo meu? Então, no top 5, o segundo ponto dos mais frequentes em nossos concursos na parte de língua portuguesa, acentuação gráfica. E eu chamei aqui a sua atenção. Viram só? Eu falei 5 minutinhos mais ou menos só sobre ato. Imagine a aula ampla, total, completa de acentuação gráfica. Então, não dê... Desculpa, gente. Perdão. Eu peço que vocês não deem brecha para o inimigo, hein? Não deixe o inimigo agir como o Renato e como o Marcão falam. A acentuação gráfica é um ponto importantíssimo. Não levem em consideração como um ponto qualquer que vocês precisam desconsiderar. Considerem, sim, como valioso, como importante. Amém ou misericórdia, povo meu? Foi-se a questão número 2, foi-se o segundo ponto mais frequente em concursos no quesito língua portuguesa. Foi-se. Vamos ao ponto 3. Aqui, ó, eu só peço que vocês desconsiderem essa parte aqui, ó. Não faz parte da questão, só desconsiderar, tá bom? E vamos à questão número 3, método 250. Vamos ver o terceiro ponto do top 5. Quanto à concordância nominal, olha aqui, povo meu, concordância nominal é o terceiro ponto entre os 5 mais frequentes em nossos concursos. A frase que atende plenamente a variedade formal da norma padrão da língua portuguesa. Então, precisamos achar a opção correta no que diz respeito à norma culta, no quesito concordância nominal. Vou começar. Opção A. A palavra-chave aqui é bastantes. Deixe-me abrir aqui uma folhinha em branco. Vejam só. Há bastantes vagas ainda. Eles estão bastante preocupados. 2 aparições da palavra bastante. Primeiro lugar, há bastantes vagas ainda. A palavra bastante está relacionada à palavra vagas, que é um substantivo. A palavra bastante, se relacionada a um substantivo, concordará com o substantivo em questão. Se o substantivo estiver no singular, usaremos bastante. Se o substantivo estiver no plural, usaremos bastantes. Vagas, plural. Por isso, bastantes, plural. Se você quiser, eu dou um bizu aqui para você, ó. Muitas. Muitas variou. Então, bastantes variará também, ok?
Vejam a segunda situação. Eles estão bastante preocupados. Preocupados é o estado deste grupo aqui. Se indica estado, é um adjetivo. A palavra bastante relacionada a adjetivo, ela vai ficar Deixa eu melhorar aqui. Ela vai ficar invariável. Ou seja, não sairá para a estrutura plural. Então, eles estão bastante preocupados, elas estão bastante nervosas, as crianças estão bastante agitadas. A palavra bastante, se direcionada a adjetivo, fica invariável. Se direcionada a substantivo, concordará com o substantivo em questão. Classificação. Aqui, neste caso, é um pronome indefinido. E quando invariável, será um advérbio. Isto só na opção A, hein, gente? Então, vou voltar lá à opção A. Eles estão bastante felizes. Felizes, adjetivo. A palavra bastante relacionada a adjetivo fica o quê? Invariável. Então, por isso que não é a opção A. Vou pegar uma outra folha. Olha a opção B. Olha lá na opção B. Vou destacar aqui a expressão-chave. Proibido. A encomenda. Deixa eu marcar aqui em azul. Ó. Essa expressão é proibido. Entrada. É proibida a entrada. Olha aqui. Entrada, substantivo. Olha o que acontece aqui, povo meu. Sem artigo ou pronome junto ao substantivo, olha aqui, ó, a expressão ficará invariável. Então, é proibido entrada, é proibido permanência. Agora, vejam também o outro exemplo. Esse A aqui é um artigo. Com o artigo ou pronome junto ao substantivo, olha aqui, ó, a expressão variará pela presença do artigo ou do pronome. Então, é proibida a entrada, é proibida sua entrada. Sem artigo ou pronome junto ao substantivo, a expressão fica invariável. Com artigo ou pronome junto ao substantivo, a expressão variará. Ambas corretas estão, mas tem essa regra. Então, vejam só. Estava proibido a encomenda? Não. Estava proibido encomenda. Ou estava proibida a encomenda. Logo, a opção B também é descartada. Essa daqui, ó, é procedência maligna, gente. Menos. Jamais. Menos. Jamais. Essa daqui eu passo até direto. Menos. Jamais. Sempre menos. Palavra invariável. Aí, agora eu vou aqui. A opção D. O homem carregava 500 gramas de explosivos na mochila. A palavra grama, na opção D, está no sentido de unidade de medida. Nós temos grama, relva, capim, vegetal, que é a grama, substantivo feminino. Agora, grama como unidade de medida é palavra do gênero masculino, é o grama, é o quilograma. Então, 500 gramas, jamais. 200 gramas, jamais. 300 gramas, vá à padaria, ó. 200 gramas de queijo, por favor, jamais. 300 gramas de presunto, jamais. Grama, no sentido de medida, é palavra do gênero masculino. Então, 200 gramas de queijo. 300
gramas de presunto, 400 gramas de mortadela, tá bom, gente? Mortandela não, mortadela. Amém? Então, a opção D está tranquila, hein? Mas vamos só ver. A opção E para confirmar a D. As pessoas mesmo é que devem investir em uma vida mais saudável. Aqui, ó, a palavra mesmo, a palavra próprio estarão de acordo com o sujeito. Então, as pessoas mesmo não. As pessoas mesmas vai de acordo com pessoas. Se fosse os homens mesmos. Se fosse a pessoa mesma. Se fosse o homem mesmo. Então, estará de acordo com esse termo substantivo, que no caso aqui é o sujeito. Logo, a solução para o nosso problema está na opção D, delta. Amém ou misericórdia, povo meu? Então, viram aí, ó, concordância nominal no top 5 entre os assuntos mais inseridos em nossos concursos no tocante à língua portuguesa. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale comigo aí. Ô, Luiz, misericórdia, que isso, meu camarada? Poxa, depois dá um toque aí para ver em que parte ficou misericórdia para eu poder ajudar você. Maravilha, Jovelina. Perfeito. Vai ficar tudo bem, Isabel, maravilha, amém. Vamos ao quarto assunto importantíssimo na parte de língua portuguesa para os nossos concursos. Olha aqui, ó. Concordância verbal. Método dos 50, sempre o infalível. As normas de concordância verbal, levando em consideração o padrão da norma culta, estão completamente observadas em olhe e fique se prendendo na vida dos outros e tudo ficará escurecido. Assim como na alternativa, então precisamos achar uma alternativa correta, segundo a norma culta da língua portuguesa, no que diz respeito à concordância verbal. A regra básica de concordância verbal estabelece para nós que o verbo deverá concordar com o sujeito da oração. Mas as regras especiais de concordância verbal dão uma desarticulada na mente da gente. Se a gente não estudar, não levar em consideração, e olha só, povo meu, estudem aqui, é o método LPP, você terá concordância verbal sob o seu domínio. Ok? Então, vamos observar aqui. A primeira opção, opção A, vende-se lotes. Aqui nós temos uma construção em voz passiva sintética, também conhecida como voz passiva pronominal, em que o verbo deverá concordar com este termo aqui. No caso, lotes, é o sujeito paciente. Este sujeito paciente está no plural. Então, vende-se lotes, não, certo? É vendem-se lotes. Lotes são vendidos. Então, vendem-se lotes. Logo, a opção A eu descarto. Vamos à opção B. Os Estados Unidos da América. Vejam só. Olhem aqui. Estados Unidos venceu. Agora, os Estados Unidos vencerão. Sem artigo ou pronome, verbo no singular. Então, Estados Unidos venceu. Estados Unidos participou. Estados Unidos elegeu. Agora, com o artigo, aí o verbo vai para o plural. Os Estados Unidos venceram. Os Estados Unidos participaram. Os Estados Unidos elegeram. E o artigo sempre no plural. O Estados Unidos não existe. O Estados Unidos não existe. Então, os Estados Unidos está? Não. Os Estados Unidos estão. Se fosse só Estados Unidos, aí sim está. Estados Unidos está e os Estados Unidos estão. Ok? Então, não é a opção B.
Próxima. Pedro ou José Olavo receberão a premiação no dia do evento. Esse ou aqui tem valor alternativo. Esse ou indica exclusão. Então, um ou outro. Os dois não. Pedro Henrique ou José Olavo. Entre os dois, um só. Se um só, não pode ser receberão, mas sim receberá. Logo, não é a opção C. Vamos adiante. Precisa-se... Eu quero chamar a sua atenção aqui, ó. Precisa-se de motoristas. Nessa construção aqui, nós temos o verbo precisar. Aquele que precisa, precisa de algo. Aquele que precisa, precisa de alguém. O verbo precisar rege um complemento iniciado pela preposição a. Logo, ele é um verbo transitivo indireto. A palavra ser, quando direcionada a um verbo transitivo indireto, ela é chamada de pronome indeterminador do sujeito. Ou partícula indeterminadora do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito. E o que ocorrerá? O verbo transitivo indireto ligado ao pronome indeterminador do sujeito deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Então, jamais eu poderia escrever precisam-se de motoristas. Então, esta construção, precisa-se de motoristas, está correta. Verbo transitivo indireto, seguido de pronome indeterminador do sujeito, deverá permanecer na terceira pessoa do singular. E é o que acontece na opção D. Precisa-se de pessoas com experiência em banco de dados. A princípio, a opção D é a solução para o nosso problema, mas vamos à opção E só para tirar qualquer dúvida. Devem haver mais explicações para o caso. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal. O verbo impessoal, gente, tem uma conduta. Ele vai permanecer, ele vai exigir terceira pessoa do singular. Então, há razões para acreditar, é o certo. Deve haver razões para acreditar. Então, aqui, devem haver mais explicações? Não, o certo é deve haver mais explicações. Logo, a solução para o nosso problema está na opção D. Delta. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale comigo aí, por gentileza. Uma mensagem aí? Qual uma mensagem aí? O Rogério Arruda, não enviaram a mensagem do link do WhatsApp? Não entendi nada. Nem eu. Sabe o bairro. Não entendi nada. E o ponto 5. Método dos 50. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase. Crase é o quinto assunto, é o assunto número 5, dos mais importantes, dos mais frequentes em nossas provas no quesito língua portuguesa. Aí eu quero aqui fazer algumas eliminações. A partir. Partir é verbo. Diante de verbo, não há sinal de crase. Diante de verbo, não há sinal de crase. Estiveram frente a frente. Frente a frente, palavras repetidas. Entre palavras repetidas, não há sinal de crase. Paguei a prazo. Prazo, palavra masculina. Diante de palavra masculina, sem sinal indicativo de crase. Viram só? Sabendo a regra, já eliminei 3 situações aqui. Já eliminei 3 situações. Eu quero chamar a sua atenção aqui para essa opção C.
de 15 a 20 de dezembro. Duas situações. Aqui nós temos a chamada regra do paralelismo. Esse A aqui, ele colocou com sinal de crase. Mas vejam só, esse D aqui é uma preposição pura. Por que eu digo preposição pura? Ela não está misturada com o artigo. Então, para que se mantenha o paralelismo, olha só, gente, eu não posso ter crase aqui, porque aqui vai ser também só preposição pura. Agora, se fosse do dia 15, aí seria ao dia 20. De mais o. Aqui a mais o. Aí tem paralelismo. Ok? Então, a opção C é incorreta também. Logo, a solução para o nosso problema está na opção D. O médico chegou às 2 horas. Opa, hora, Arnaldo, tem sinal de crase? Na dúvida, troque sempre por meio-dia. O médico chegou ao meio-dia ou o médico chegou ao meio-dia? O médico chegou ao meio-dia. Se houver ao em relação a meio-dia, haverá crase em outra situação de hora. D é a solução para o nosso problema. Amém ou misericórdia, povo meu? Conjunções, acentuação gráfica, concordância nominal, concordância verbal e crase. Top 5 dos assuntos de língua portuguesa. Resolvi questões, estabeleci uma breve e objetiva teoria sobre cada uma das questões, sobre cada um dos temas mencionados. Amém ou misericórdia, povo meu? Fale comigo aí. Isso aí, Thaisa, mandou bem. O ao meio-dia nos faz considerar que às 2 horas, às 3 horas, haverá sim sinal indicativo de crase. Antes de me despedir, tem aqui, ó, preparando você, 12 a 17 de setembro. Quero convidar você para estar aqui comigo no grande evento da Semana do Português para concursos com o método LPP, o Língua Portuguesa para Passar. E quero convidar você, de graça, do dia 12 ao dia 17 de setembro. Eu quero contar com sua presença aqui. Serão 4 aulas ao vivo e gratuitas. Será uma grande alegria, será um grande prazer ter você aqui conosco para que compartilhemos juntos teoria, questões, aulas inesquecíveis para você com o método LPP. Você terá um prazer enorme e me dará um prazer enorme nesses dias de 12 a 17 de setembro, ok? Conto com você, conto com sua presença. E tem um negócio do link, Renato? Sim, só falar que a Suelen está botando o link aí agora. A Suelen está colocando aí o link para você se matricular para essas aulas. Tá bom, povo meu? Satisfação sem igual, satisfação gigantesca. Estejam presentes aqui comigo, tá? A partir do dia 12 de setembro, com a Semana do Português, com o método LPP. Inscreva-se lá no link que a Suelen colocou à disposição, ok? Show de bola. Isabel, o meu nome é Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa. Tudo bem? Um forte abraço a todos aí. E amanhã tem dobradinha de novo, tá? Às 19 horas comigo e às 20 horas com Marcão, ok? Todas segundas e terças, dobradinha MPP. Até a próxima. Forte abraço.